Olá pessoal, bem-vindo a mais uma aula sobre desenvolvimento de aplicativos Android. Aqui quem fala é o Diego Bernardo. E na aula de hoje nós vamos aprender sobre o ciclo de vida das activities. É isso que eu quero mostrar para vocês nesta aula. Como nós já vimos, as activities representam as telas da nossa aplicação, correto? Então, essas telas, elas possuem um ciclo de vida, quando ela é criada, quando ela está aí sendo apresentada para o usuário, quando ela fica em segundo plano. Então, existe todo um ciclo de vida para essas activities, ou seja, para essas telas. E é isso que nós vamos aprender hoje. Nós vamos entender como funciona o ciclo de vida das nossas telas, ou seja, das nossas activities. Então, podem abrir aí, pessoal, ao projeto Aula 1, que eu vou utilizar ele para mostrar para vocês o ciclo de vida. Aqui, pessoal, nós temos já aberta aí a primeira tela e a segunda tela, né, que nós vimos aí nas últimas aulas, como nós vimos sobre navegação entre as telas, né, como ir de uma tela para outra. E hoje eu vou mostrar aqui, utilizando a segunda tela, eu vou mostrar para vocês como funciona, né, o ciclo de vida das activities. Então eu vou deixar aqui comentado para vocês entenderem. Então vou colocar aqui vida, ciclo de vida da Activity. Activity, pessoal, a nossa tela ela possui aí 7 ciclos de vida. Tá? Ela começa aí pelo método, né, onCreate. OnCreate ele já até está aqui, ó, é o nosso primeiro método, né? É o método que inicia aí a nossa aplicação e ele é o único método que é obrigatório dentro da nossa aplicação. Todos os outros métodos do ciclo de vida eles não são obrigatórios, mas o onCreate ele é obrigatório. Então imagina assim, quando a nossa tela ela é iniciada, o primeiro método que é invocado é o método onCreate. Por quê? No método onCreate é onde é feita a relação do que vai ser apresentado na tela, quais são os componentes que serão apresentados na tela. E lembre-se que é o método o setContentView que fala assim, bom, essa activity, essa classe Java, essa activity ela vai apresentar o layout desse arquivo XML, que ele está aqui sendo representado por uma constante, né, que no caso é a segunda tela. Então, lembre-se que é o método setContentView que faz a amarração entre a classe Java e o arquivo de layout XML. Então, dentro do nosso ciclo de vida, o método onCreate é o primeiro e ele é o responsável por criar a tela, por criar os componentes que serão apresentados na tela. Então esse é o nosso primeiro método aí do ciclo de vida e o único que é obrigatório. Reparem que nós já executamos a nossa aplicação somente com o método onCreate. Até esses outros aqui que são referentes aos menus, o onCreateOptionsMenu e o onOptionsItemSelected, nós até podemos excluir eles que a nossa aplicação vai rodar. O que vai acontecer? Se a gente excluir esses itens, não vai ter aquela action bar, aquela barrinha superior que tem um menu e tal. Ela deixa de existir, mas ainda assim a nossa tela é apresentada normalmente. Depois do onCreate, o próximo método a ser executado é o onStart. O onStart ele é chamado depois que os componentes da tela já foram criados. Depois que os seus componentes já foram iniciados, aí é executado o método onStart. Ele não é um método que é utilizado muito, mas em algumas ocasiões ele acaba sendo necessário. Eu lembro de uma vez, eu estava fazendo uma aplicação e eu tinha que mudar uma informação de um campo de texto. E eu colocava essa informação bem aqui no onCreate, só que não estava dando certo. Por quê? Ele criava o componente e deixava ele em branco. O que eu tive que fazer? Tive que aí sobrescrever o método onStart e colocar a informação que eu queria que fosse apresentada no campo de texto, eu tive que colocar aqui dentro desse método. Então, o onCreate criava o componente e no onStart eu colocava o conteúdo. Tá? Então, depois que o componente a nossa tela for criada, o onStart apresenta aí, depois que já estiver criado. Depois que a nossa aplicação já foi startada, foi criada e está sendo iniciada,
O próximo método é o onResume. Tá? Esse onResume, pessoal, quando a nossa tela entra no onResume, significa que o quê? Que essa tela ela está no topo da aplicação. Então imagina assim, é a tela que está sendo apresentada para o usuário. Então, quando a nossa tela ela está no método onResume, significa que ela está no topo da pilha. Então, ou seja, é a tela que está sendo apresentada ao usuário. Então, quando é executado esse método, significa que a nossa tela está sendo apresentada para o usuário. Ela está no topo da pilha. Esse é o método onResume. Depois, nós temos aí, nós temos o onPause. Aqui, como no onResume a nossa tela já está no topo da pilha, né? Vamos supor que você está usando o aplicativo e sua tela está aqui, nesse método onResume, está no topo da pilha. Aí vamos supor que você recebe uma ligação e a sua aplicação que estava sendo executada, ela fica em segundo plano para quê? Para você atender a sua ligação. Nesse momento é executado aí o onPause. Então a sua tela, a sua activity, ela deixa de ser a tela que está sendo apresentada para o usuário. Ela sai do topo da pilha para dar lugar a uma outra tela, nesse caso a tela da ligação, por exemplo. Então, quando a sua tela ela sai do topo da pilha, seu aplicativo está sendo executado, mas não é a tela que está sendo apresentada para o usuário. Então, a sua tela entra no modo aí de onPause, no método onPause. Depois, se você for, dependendo da situação, se você estiver saindo da sua aplicação, tá? Estava no resumo e você resolve aí sair da sua tela, fechar a tua tela, sair, o método que é passado é o onStop. Então, nesse momento, ele começa aí ir limpando toda a memória, todos os componentes referentes à sua tela no método onStop. É nesse método que ocorre aí quando você começa a sair, você está na sua tela, você clica, por exemplo, no botão para fechar a sua tela, para voltar. Ele passa aí no onStop, que está voltando, e por fim ele passa no onDestroy, no método onDestroy, que é onde ele realmente limpa todo, ele destrói a sua tela e tira a sua tela da memória, tá? Então, esses são aí os seis métodos aí principais, né, que envolvem o ciclo de vida de uma tela, de uma activity. Então, ela é criada pelo onCreate, depois passa pelo onStart. Quando a tela está pronta e é apresentada para o usuário, ela passa aí para o onResume. Quando ela perde, você abre uma outra aplicação onde a primeira ainda continua aberta, mas a primeira aplicação ela não está mais no topo da pilha, ela passa para o onPause. Se você resolver fechar a sua aplicação, ela passa pelo método onStop e o onDestroy, que limpa tudo da memória, tipo, descarta toda a sua tela. Tá? Imagine o seguinte, imagine que você está aqui no onPause, você está aqui no onPause, você está atendendo uma ligação, de repente você termina a ligação e volta para a tela do seu aplicativo. Nesse caso, quando você está no onPause e volta para a tela do seu aplicativo, é executado o método onRestart. Tá? Então, nós temos aí onStart e onRestart. O onStart vai ser utilizado quando você está iniciando a sua tela, e o onRestart quando a sua tela já foi iniciada, só que ela estava em modo de pausa, ela não estava no topo da sua pilha, ou seja, ela não estava sendo apresentada. Então, quando você volta a colocar essa tela para ser apresentada para o usuário, ele passa pelo método onRestart e depois fica no método onResume, quando ela é apresentada ao usuário. Então, esses são o ciclo de vida, esse é o ciclo de vida da nossa tela, da nossa activity. Okay? Para ficar mais claro agora, nós vamos criar todos esses métodos, certo? E colocar um log, uma mensagem de log neles, iniciar a nossa tela, para a gente ver todos esses métodos sendo executados. Então, o nosso método de onCreate é o primeiro, ele já está aqui, né? Ele é obrigatório, já está pronto. Vamos colocar um log. Antes disso, deixa eu criar uma nossa variável aqui. Uma variável final, que será a nossa tag, string tag. Vou chamar a nossa tag, vou chamar de segunda tela. Ela será a nossa
a tag do nosso log. Então vamos lá. Quando passar pelo onCreate, o nosso primeiro método, loginfo, tag, e vamos colocar aqui. onCreate. Beleza. Vou copiar aqui. Depois do onCreate, nós temos aí public void onStart. Nós sempre precisamos chamar como nós estamos aí sobrescrevendo, né? O método override, como esses métodos já existem. onStart, e vamos chamar aqui super.onStart. Beleza. Vamos colocar o log aí. onStart. Depois do onStart, override, que é um método que já existe, nós vamos sobrescrever public void onResume. Super.onResume. Reparem que são todos métodos que já existem. onResume, onRestart. Cadê? Tem outro. onResume. Colocar o log onResume. @override. Public void. Depois nós temos aí o onPause. Chamamos o construtor super.onPause. Depois do onPause, nós temos public void onStop. Quando a nossa tela já está sendo descartada, já nossa tela está sendo fechada. Então, onStop. onStop. E por fim, quando a nossa tela ela é fechada, vamos supor que a nossa tela está sendo fechada, ela é destruída. Todos os componentes aí, public void onDestroy. Super.onDestroy. Então, o onDestroy ele vai ser responsável por fechar a nossa tela, né? Destruir todos os componentes e tirar todos eles da memória. É importante, pessoal, a gente entender esse ciclo de vida, entender esses métodos pelo seguinte: vai chegar em alguns momentos que você vai ter que colocar alguns trechos de código em alguma dessas classes do ciclo de vida. Muitas vezes no onDestroy nós temos que limpar algumas variáveis, fazer algumas coisas. Às vezes no onPause, no onStop, a gente precisa colocar alguns, principalmente se você estiver fazendo um jogo. Às vezes quem está fazendo um jogo, por exemplo, no onPause ou no onStop, por exemplo, você recebe uma ligação, você tem que parar a música, você tem que parar o movimento da tua tela. Então, por isso é importante entender esse ciclo de vida, que em algumas ocasiões nós precisamos colocar código nesses métodos aqui, certo? Então tá lá, nossa tela iniciou, ele passa pelo onCreate, relaciona lá o nosso layout e começa a criar o layout. Com o layout pronto, ele passa pelo onStart e coloca no onResume, coloca a nossa tela no topo da pilha. No onResume, nossa tela já está sendo apresentada. Se acontecer de abrir uma outra tela na frente da a nossa activity fica no modo pause. Se a gente for fechar a nossa tela, ela passa pelo onStop e depois pelo onDestroy, onde é fechado, destruído todos os componentes. Então vamos aí executar e vamos ver o resultado desses métodos. Vamos ver eles serem apresentados no nosso log. Então, o Gradle está aí processando. Vamos iniciar o nosso emulador e verificar o resultado. Então, é muito importante a gente entender que vai chegar em algumas ocasiões que você vai precisar colocar algum código em algum desses métodos.
Para ser sincero, os que eu mais utilizo aí é o onDestroy. Muitas vezes o onDestroy nós temos que limpar algumas variáveis, sabe, em algumas situações. Mas como eu falei, se a gente estiver fazendo o jogo, o onStop, o onPause precisa, ah, precisa receber alguns códigos. Como nós fizemos na tela 2, esses métodos aí nós vamos controlar simplesmente o ciclo de vida da tela 2. Certo? Então eu vou abrir. Vamos esperar a nossa aplicação ser iniciada. Vou abrir aqui o logcat. Deixa eu limpar aqui o nosso logcat para facilitar a nossa leitura. Então vamos lá. A ideia é o seguinte: quando eu clicar no show, ele vai abrir a segunda tela, e a ideia é que ele passe aí pelo onCreate, onStart e onResume. Se tiver tudo certo, é isso que é para acontecer. Então vamos lá. Show, abriu tela 2, e aqui está, ó. Segunda tela passou pelo onCreate, passou pelo onStart, passou pelo onResume. Agora, quando nós clicarmos para fechar a nossa tela, fechar ou voltar, né, ele vai passar pelo onPause, onStop e onDestroy, vai destruir a tela. Vamos ver se é isso que acontece? Então, fechamos a nossa tela, ele passou aqui pelo onPause. Ele passou pelo onPause, mas não chegou a executar os outros métodos. Foi isso mesmo? Vamos ver, deixa eu fechar aqui a tela e tentar de novo. Show, onCreate, onStart, onResume. Se eu voltar, vamos ver se ele... Só voltando ele não destrói, ele não destrói a tela não. Mas show. Se eu clicar em fechar a segunda tela, aquela hora ele apresentou e agora ele já não apresentou mais nem o onStop, onPause daquele momento. Ele passou uma vez só ali. OnPause e onStop. O log está meio estranho, porque eu abri aqui a tela 2, repare que ele apresentou só o onCreate, ele não apresentou o Start e o onResume, tá vendo? Meu log está meio louco. Mas a ideia é exatamente essa, tá, pessoal? Então, no método aqui, onDestroy, ele vai... é o último método para destruir a tela. Deixa eu só fazer um teste, colocar aqui antes do super e ver se ele muda alguma coisa. Eu não sei porque aquela hora ele já tinha apresentado o onResume, agora não apresentou, ele está com... Minha IDE está com algum bug. Só mudei a posição, pedi para ele apresentar o log antes de executar e vamos ver se muda alguma coisa. Vamos rodar o nosso simulador e testar novamente. Bom, deixa eu limpar o log. Vamos lá. Show, ele passou onCreate, onStart, onResume. Fechar, ele não passou pelos outros. Tá tudo certo, tá tudo igual. OnStop, onDestroy, onPause. Teoricamente tá tudo certinho, mas ele não tá passando mesmo. Tem hora que ele passa lá, agora ele passou no onPause, no onStop e no onDestroy. É o meu log que não está apresentando direito, ó. Mas esse é o ciclo, tá? OnCreate, OnStart e OnResume. Está no topo da pilha. Vai fechar? Passa para o OnPause, OnStop e OnDestroy, tá? O meu log ele não está apresentando. Tem hora que ele apresenta, tem hora que não. Mas este é o ciclo de vida das nossas activities. Tá? Então agora, pessoal, vocês já entendem o ciclo de vida das activities, você entende como que funciona todo o ciclo de uma tela, ok? Então vimos aí mais um ponto muito importante, né,
no desenvolvimento, na fase de desenvolvimento dos nossos aplicativos. Por hoje nós paramos por aqui e na próxima aula nós vemos mais um conteúdo. Beleza? Até mais, pessoal. Nos vemos na próxima aula.